Como suplementar a alimentação dos cães e gatos. E esse é um assunto extremamente importante, principalmente para você que está oferecendo uma alimentação natural, que está entrando agora nesse mundo da dieta natural, e a gente precisa entender a verdadeira importância de suplementar e porque é impossível fazer uma alimentação natural sem devida suplementação, independente da modalidade da dieta. E a gente também vai conversar sobre as formas que a gente pode suplementar essas dietas e como que você vai fazer para buscar as melhores orientações possíveis relacionadas a esse assunto, independente se você tem ou não o acompanhamento de um nutri, né, de pet que faça a dieta e te acompanhe nesse processo. Então, gente, suplementos, sejam bem-vindos. Oi, Silmara, tudo bem? Os suplementos, eles são compostos, basicamente, né, pelos nutrientes que possam estar em falta dentro daquela dieta. E ele vai abranger, então, vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos graxos, as gorduras, né, da dieta. Eles entram, então, como uma parte de suplemento. Porque todos esses nutrientes, eles têm níveis mínimos e máximos traçados pelas diretrizes internacionais que fazem esse controle, né? Então a FEDIAF, a FCO, né? Tem várias entidades aí que nos traçam essas diretrizes que são comuns, né, na comunidade veterinária em todo o mundo. E então um grande exemplo, né, disso seria, por exemplo, o cálcio, aonde em uma dieta cozida, onde a gente não tem nenhum ingrediente, fonte de cálcio a nível suficiente para chegar no teor mínimo, né, nunca vai ter esse nível, então, de forma adequada. O cálcio é somente um exemplo e eu vou listar aqui os principais nutrientes que geralmente estão deficientes nas dietas, para que a gente possa, pelo menos, né, enriquecer essa dieta com o acréscimo de alguns nutrientes, de alguns alimentos, de alguns ingredientes específicos. E é muito importante a gente falar isso porque uma deficiência nutricional, ela não é percebida assim facilmente, ela não é detectada em exames de rotina, né? Então, o que acontece? Por exemplo, se falta cálcio numa dieta, o próprio corpo vai compensar essa deficiência dietética de cálcio retirando os cálcios dos ossos. E nós só vamos conseguir perceber isso quando os ossos dos pets estiverem sem cálcio, né? Quando eles já estiverem doentes em um quadro mais grave, mais difícil de reverter. Então, deficiências nutricionais são sim muito sérias e eram um problema de quando a gente alimentava os nossos pets com sobras de comidas, né? Quando os nossos avós alimentavam os cães com paneladas de comida. E é por isso que é importante a gente falar sobre isso. Então, assim, nós podemos dividir dessa forma que eu falei, né? Os minerais, as vitaminas, os aminoácidos e os lipídios. Quando a gente fala de aminoácidos, de forma geral, na alimentação natural, ela já é bem completa pelos ingredientes que a gente utiliza, né? É uma dieta rica em proteína, por isso que a gente tem que atingir aquele teor de proteína mínimo da dieta. Os cães são onívoros, os gatos são carnívoros estritos. Então, os gatinhos, eles precisam de ainda mais proteína, ainda mais diversidade de aminoácidos, porque os gatos têm 2 nutrientes essenciais a mais do que os cães, né? Que é a taurina e o ácido araquidônico, que é um tipo de ácido graxo. Então, essa dieta, ela precisa ter um teor nível de proteína, e tendo um teor nível de proteína, mesmo em dietas restritivas de proteína, a gente atinge aí os aminoácidos essenciais da dieta de forma muito tranquila. O que não acontece com os minerais, eu acabei de dar o exemplo do cálcio, mas a gente ainda pode falar sobre outros minerais. O cálcio e o fósforo, eles têm que estar em proporções adequadas dentro da dieta. Então não adianta eu ter uma dieta com muito cálcio, pouco fósforo e vice-versa, né? Porque isso vai provocar também uma bagunça em toda a bioquímica do metabolismo do seu animal, já que as células, para funcionar,
precisam dessa troca de nutrientes, né, entre o meio externo de forma muito correta, né, muito calculada, balanceada. Então a gente tem que seguir essa relação cálcio e fósforo, entre outras relações de nutrientes, né, de minerais que são necessários. O magnésio, por exemplo, e o manganês também são nutrientes que podem faltar nas dietas. E são muitos ingredientes que a gente encontra, né, esse mineral. Então, o mais conhecido é a cúrcuma, né? Então, por mais que, quando a gente tá falando cúrcuma como anti-inflamatório, a gente vai, por exemplo, fazer uma suplementação com curcumina aí para atingir doses certas que a gente gostaria para agir de forma anti-inflamatória no organismo. Então, a gente pode mandar manipular exatamente a dose que a gente quer. Quando a gente utiliza a cúrcuma na dieta, a gente perde um pouco esse controle de dose para fins terapêuticos, porém, a gente acrescenta esses nutrientes que podem faltar nas dietas, como é o caso do magnésio e do manganês. Assim como o zinco também é um mineral muito importante que está presente nas vísceras, nas carnes. Novamente, a importância de manter uma dieta Oi. Beleza, então tá todo mundo comigo? Então o zinco, outro exemplo de nutriente, de mineral que é muito rico nas vísceras e por isso que você simplesmente não pode deixar de oferecer vísceras pro seu pet assim de maneira sem critérios. Acho que voltou, né, pessoal? Deu uma travada aqui pra mim também. Ah, beleza. Temos também o selênio, que é outro mineral que pode faltar na dieta dos pets e que a fonte, né, as principais fontes deles é a carne suína e as castanhas. Ou seja, se você faz alimentação natural para o seu pet e não oferece carne suína, não oferece castanhas, pode ser que o selênio, que é um mineral tão importante para a imunidade, esteja em falta na dieta dos pets. Só dei uma passada aqui nos minerais, né? E ainda já falei quais são os nutrientes que a gente consegue acrescentar na dieta para otimizar esses níveis. Então, só essa informação já é muito interessante. É assim que a gente faz, a gente nutre na hora de formular uma dieta, a gente vê que faltou algum nutriente, a gente busca acrescentar ele de maneira natural. Existe como fazer toda a suplementação de maneira natural, né? Onde a gente pega farinha de casca de ovo para fornecer cálcio. O fósforo, às vezes, das próprias carnes vermelhas, são muito vísceras, também são ricas em fósforo. Temos os vegetais ricos em fósforo também, as farinhas ricas em fósforo também para utilizar. Né? Então a gente pode fazer toda essa suplementação de maneira muito bem criteriosa somente com esses ingredientes. E atenção, você não vai conseguir fazer isso sozinho, você pode acrescentar, otimizar essa dieta, então é válido que você acrescente sim esses nutrientes dentro, né, da dieta adequada para o seu pet, mas para que você tenha exatamente quanto de cada um utilizar para cobrir aquela deficiência da dieta que você está fazendo, você vai precisar de um acompanhamento. Mas o que eu quero dizer é que é assim que a gente pode fazer, né? Qual então é que é a outra possibilidade de suplementação que eu posso ter? A prescrição do veterinário que está te acompanhando nessa dieta. Então ele vai calcular exatamente quanto de cada mineral que ele vai querer e vai fazer uma prescrição que você vai mandar manipular e acrescentar na comida. E qual que é a outra forma que nós temos de suplementar? Através dos suplementos comerciais. Então aqui vale a gente destacar uma coisa. Existem conhecidos assim umas 3 marcas. Hoje eu indico 3 marcas, né, de suplementos comerciais que foram desenvolvidos especificamente para dietas caseiras. E muitas pessoas me perguntam: eu comprei esse suplemento na internet, ele serve como suplemento? Eu comprei esse mix de aminoácidos, ele serve como suplemento? E não, ele não vai servir. Esses produtos que servem para, na verdade, acrescentar ingredientes a mais, mas levando em consideração
que a dieta base já tem todos os nutrientes, né? Ou seja, são suplementos indicados para o pet que come uma alimentação natural já completa e balanceada, ou suplementos indicados para um animal que consome ração. Então ali na ração já tem os teores mínimos e máximos de cálcio, fósforo e tudo isso que eu falei. Então por causa disso a gente só está acrescentando, a gente está incluindo nutrientes a mais. Eles não servem para suplementar uma dieta caseira. Precisa ser um suplemento que seja muito bem descrito na rotulagem. Esse é um suplemento indicado para a formulação de dietas caseiras, né? E daí sim você pode ter a segurança de que de forma muito fácil, muito prática, foi algo que viabilizou demais a dieta natural no Brasil, né? No Brasil a gente encontra aí esses suplementos. Então é uma forma muito segura, porque foram desenvolvidos, né? Como eu falei, especificamente para esse caso por profissionais, né? E são naturais também no sentido de que são nutrientes, né? Então a gente entra em outro tema quando a gente fala disso, daria pra falar uma live só disso, mas é um suplemento que são puramente nutrientes, né? E daí, então, voltando, resumir aqui as 3 formas que a gente tem de suplementar uma dieta, seja ela com os próprios ingredientes, seja ela com a prescrição de um veterinário, ou seja ela com um suplemento comercial, nós mesmo assim temos que levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, você escolhe o suplemento comercial, mas você não fornece uma dieta variada, vocês já viram que pode faltar alguns minerais, alguns nutrientes que são importantes para o funcionamento do organismo, né? Então é importante, se você está fazendo dieta por conta própria, estudar muito sobre o assunto, ler, né? A gente nunca aprende demais, a gente vive aprendendo, e utilizar, então, de fato, uma variedade de ingredientes. Então, assim, qualquer problema, eu não uso fígado, eu só faço uma receita, eu só trabalho com os ingredientes mais óbvios, tipo frango, carne, frango, arroz, cenoura e abobrinha, não uso óleo, não uso nada, você precisa revisar essa dieta, tá? Porque provavelmente nem o suplemento comercial vai ser suficiente para atender esses níveis exatamente, certo? Então, que fique claro isso. Né? Por isso que a monodieta, ela pode ser interessante nesses quadros. E é por isso que quando as pessoas passam por uma consultoria nutricional, geralmente elas recebem uma dieta já fechada, porque aquele cardápio foi devidamente calculado, né, com essas possíveis lacunas no balanceamento da dieta. Agora a gente vai falar um pouco sobre as vitaminas, né? Então, eu já dei o exemplo dos minerais, já falei os ingredientes principais que a gente encontra esses minerais em maior concentração e como que a gente pode enriquecer uma dieta. Então, se você tem dúvida que possa estar faltando nutriente nessa dieta, fazer isso pelo menos já vai te dar um pouco de segurança a mais até que você ajuste essa dieta, né, da forma necessária. Então, as vitaminas, de forma geral, a vitamina D é uma das vitaminas que geralmente a gente tem que incluir por fora em forma de gotinhas, porque são poucos os ingredientes que vão nos fornecer vitamina D a nível suficiente para deixar uma dieta sem faltar vitamina D e com níveis ideais de vitamina D, né? Então, por exemplo, a gente tem o óleo de fígado de bacalhau, que é diferente de óleo de peixe, tá? A gente já vai chegar no óleo de peixe. E ele é um alimento que ele é muito forte, então se usar muita quantidade você pode desenvolver aí até um transtorno gastrointestinal. Ele tem um odor muito forte, um sabor muito forte, então pode haver recusa, mesmo que seja, né, pareça que seja super palatável para os pets. Então a gente tem certos problemas em usar, mas ainda há possibilidade. Ácido pantotênico, vitamina B1, vitaminas do complexo B em geral são vitaminas que podem faltar na dieta. Colina também são vitaminas que podem faltar na dieta. Vale a gente destacar aqui que se o animal for filhote, nós temos mais recomendações ainda, né? Um filhote ele precisa de 3 vezes mais cálcio do que os adultos, precisa de mais fósforo, precisa de mais ferro, né? E o iodo também é um outro mineral que eu acabei não falando lá, lembrei agora quando eu estava trazendo a parte dos filhotes, que pode ser suplementado também com ingredientes, como por exemplo, utilizar sal iodado, já dá uma aumentada aí nesse nível de iodo, e algas marinhas, alga de sushi, né, é outro exemplo de ingrediente que a gente pode usar ali para atingir os níveis mínimos de iodo que a gente precisa. Então, gente, os próprios ingredientes, as próprias carnes, as próprias vísceras, é por isso que é tão importante a gente usar, fazer essa variação. E como a gente quer obter uma variedade de nutrientes,
Também é interessante de não usar só peito de frango, só músculo, né? Mas sim associar a outras carnes. A víscera, ela tem a sua categoria específica dela, né? Mas também associar outros cortes como as vísceras musculares, tipo coração, moela, bucho, língua, né? Isso entra na porção de carnes. E quando a gente usa esse tipo de ingrediente junto com os outros, a gente traz mais variedade também de nutriente nessa dieta, além de que fica até mesmo economicamente mais viável, já que, por exemplo, o coração bovino é uma carne com valor menor do que outros cortes, né, de carne bovina, e super interessante nutricionalmente falando, né, e é uma coisa que poucas pessoas pensam na hora de associar na dieta. Vale a gente conversar sobre as gorduras. Por que a gordura tá como suplemento? Porque são nutrientes essenciais, e são nutrientes que, como a gordura ela é muito concentrada em calorias, então ela tem 4 vezes mais calorias do que... Vou tentar ser mais clara. 1 grama de proteína ou de carboidrato fornece 4 calorias. E 1 grama de gordura fornece 9 calorias. Então é mais do que o dobro de calorias, né? E por isso que a quantidade é reduzida. Então você usa 50 gramas de carne, mas você está usando 5, 8 gramas de gordura, né, numa dieta. Então ela em volume não entra na proporção ali da alimentação natural, mas em nutriente a gordura representa até 30% da distribuição calórica de uma dieta. Então ela é muito importante. E o que é o maior erro que acontece aqui quando a gente só usa um tipo de gordura, só usa óleo de coco? Só usar óleo de coco é o maior erro de quem faz alimentação natural. Só usar azeite de oliva também. Porque a gente precisa, lembra que eu tava falando dos nutrientes essenciais e um deles, né, uma classe deles são os ácidos graxos. Então a gente precisa ter o correto balanceamento entre todos os tipos de ômegas que existem, né? Então só de ômega 3 a gente tem uma variedade, a gente pode desmembrar em EPA, DHA, ácido linolênico, linoleico, ômega 6, ômega 3, ômega 9, tudo isso tem que estar em correto balanceamento, porque quando a gente exagera na quantidade de ômega 6 e oferece menos quantidade de ômega 3, a gente já está tornando essa dieta, pode ser a melhor dieta possível, mas inflamatória, no sentido do que o ômega 6 em desproporção com o ômega 3 torna a dieta inflamatória. Então pode causar problemas como coceiras, como, enfim, atrapalha, né, interfere na barreira cutânea, por isso as dermatites podem estar presentes, né? Então olha só o que é que pode causar, né, uma deficiência nutricional ou uma elaboração mal feita de dieta. Então, o que eu recomendo fazer com os óleos e com gorduras? Fazer um rodízio ou um mix, né? Preparar um mix, assim, tipo, de gorduras e óleos que são frequentemente utilizadas com esse intuito. Então, por exemplo, o óleo de coco, ele é uma fonte de gordura saudável, ele fornece triglicerídeos de cadeia média, ele é benéfico para a saúde cerebral, ele é benéfico para idoso, ele é benéfico para diversas situações, mas ele não vai agir dessa forma balanceando os ômegas. O azeite, sim, mas o azeite, quando a gente usa só azeite, por exemplo, o azeite ele é mais rico em ômega 6 do que 3. E se a gente só usa frango, que já é um alimento naturalmente mais rico em ômega 6, a gente está elevando muito o teor de ômega 6 nessa dieta e deixando o teor de ômega 3 baixo, né? Então, assim, variar entre óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de girassol, banha de porco, né? O ideal. A banha de porco é uma excelente alternativa de gordura que vai promover aí esse balanceamento e por isso também é uma gordura que eu indico muito, tá? A Silmara tá perguntando, faço a comidinha dele, mas não coloco sal, nada de óleo. Tá errada? Sim, Silmara, o sal, eu nem falei sobre ele aqui nos minerais, mas o sódio, ele é imprescindível para diversas funções. A falta dele prejudica tanto quanto o excesso, né? Então, a gente precisa sim ter níveis mínimos de sódio nessa dieta, não só de sódio, mas de cloro, de iodo, que são outros componentes que o sal vai fornecer, além de mínimos, né, outros minerais. Então, não é para salgar o alimento, mas você não deve deixar de utilizar. Geralmente a gente utiliza aí 1 grama de sal, 1,5 grama de sal para cada quilo, 1,5 quilo de comida, para que você tenha uma ideia de quantidade, tá?
E a gordura, tô falando agora, tamanha importância dela para todo o processo do organismo. Então ela vai proporcionar, né? Ela vai fornecer energia, ela vai fornecer os nutrientes mesmo necessários também para todo o funcionamento do organismo. Não pode faltar gordura nessa dieta, tá? A gente mensura por colheres, por ml, geralmente são uma colher de café para um cão pequeno, uma colher de sobremesa para cães grandes, mas eu não quero falar de quantidades aqui, porque eu quero que vocês entendam que isso tudo é muito relativo, né? Que eu posso fazer essa recomendação desde que a gente esteja seguindo uma dieta padrão, né? Então, sem levar em consideração essa dieta padrão, a gente não consegue fazer essa suplementação de forma adequada. Mas, se você acrescentar esses ingredientes que eu tô falando, se você corrigir esses pequenos erros, você já está num passo muito mais adiante. E, né, a recomendação sempre que, se você não tem conhecimento, o hábito, né, de estudar mesmo sobre o assunto da alimentação natural, procure um profissional que ele vai fazer tudo isso pra você. Você não vai precisar se preocupar com isso, né? Então vale muito a pena o acompanhamento nutricional. Então, gente, a gente precisa tomar esses cuidados. É por isso que eu falo, não usa só azeite de oliva. Então, é esse tipo de bom senso na hora de formular o cardápio. Ou seja, se eu tô usando frango, eu posso usar um óleo de coco com óleo de linhaça. Se eu tô usando uma carne bovina, uma carne suína, eu posso utilizar o azeite de oliva, um óleo de girassol, né? Então, assim a gente vai conseguindo fazer o balanceamento da dieta de forma mais correta. E é lógico que isso tudo também entra na variedade. Por isso que se você usar hoje o azeite de oliva, amanhã o óleo de coco, também vai funcionar. Porque levando em consideração que você está fornecendo uma dieta variada, né, em ingredientes. Então aqui a gente falou um pouco sobre as vitaminas, sobre os minerais, sobre as gorduras e também sobre os aminoácidos. Se você chegou depois, a gente já vai carregar essa aula aqui no nosso perfil. E daí você pode acompanhar tudo que eu trouxe, né? De forma a conscientizar mesmo os tutores para buscar fornecer uma alimentação não só natural, mas adequada, balanceada, e a importância disso, né? Então eu lembro que um dia a gente comentou, né, que não tem, é impossível você suplementar, você fazer uma dieta natural sem suplementar. E algumas pessoas falaram: ah, não, mas a dieta crua com ossos não precisa de suplemento. Mas assim, gente, vocês entenderam que os próprios ingredientes, quando são colocados nessa dieta com esse intuito de suplementar uma deficiência nutricional, eles são considerados suplementos, né? E o óleo e gordura ali, por exemplo, o ômega 3, o EPA e o DHA, a gente só consegue com o óleo de peixe ou consumindo peixe, né? Então você tem que levar isso em consideração. Eu vou fornecer sardinha pro meu pet 3 vezes a semana em quantidades adequadas. Eu vou comprar a cápsula de ômega 3, né? Porque esse óleo, ele dificilmente está presente, né? O EPA e o DHA dificilmente está presente nas dietas, a não ser, novamente, que ela contém a sardinha. Óleo de linhaça dourada e marrom faz diferença para os cães? Óleo de linhaça dourada geralmente é a minha escolha, mas você pode utilizar qualquer um deles. Vai sim ficar salvo, Dani. A gente já vai finalizar aqui e salvar. Então, o ômega 3, por exemplo, ele às vezes falam assim: ah, não, mas o pet só precisa consumir ômega 3, óleo de peixe, se ele estiver inflamado, se ele estiver doente. Não, gente, todo mundo, nós humanos também precisamos, são nutrientes essenciais, mínimos, né, que a gente precisa oferecer para atingir esses requisitos. E outra coisa, o ômega 3 que vem, lembra que eu falei que eles são desmembrados em vários tipos, EPA, DHA, ácido linolênico, linoleico, eles são diferentes do óleo de peixe. Então, assim, eu ouvi dizer que óleo de linhaça é rico em ômega 3, às vezes a gente mesmo fala que óleo de linhaça é rico em ômega 3, mas são ômega 3 diferentes. A gente precisa promover esse balanceamento sempre. Recomendo dar ômega 3 quantas vezes na semana? No mínimo 3 vezes por semana, mas tudo vai depender da dose total. Então, por exemplo, pets pequenos, até 10 quilos, podem ingerir 500 miligramas de ômega 3 de 3 a 7 dias na semana, tá? Pra não faltar. Ou através da sardinha. Então, 30 gramas de sardinha já vai atingir aí esse nível de ômega 3 que a gente está buscando. Tá? Então, assim, ômega 3 é muito importante, gente. A gente não deve se preocupar com o envelhecimento saudável só quando os nossos pets estiverem velhos.
que estiverem doentes, né? A gente precisa promover a saúde, pensar na longevidade, pensar na otimização mitocondrial, pensar que é isso, né? É a gente nutrir a base, a célula do corpo, o processo, né, do metabolismo, através dos nutrientes é que vai fazer de fato a diferença na qualidade de vida e na longevidade dos pets. É por isso que a alimentação natural pode sim prolongar a longevidade dos pets, porém, desde que seja feito, logicamente, de maneira adequada. A minha está com 10,6 kg e usa ômega de 1000. Sim, a partir de 10 kg a gente já pode fornecer o ômega de 1000, e lembrando que ele é uma fonte de gordura, então ele tem que ser considerado no balanceamento da dieta, tá? E isso um profissional vai conseguir te mostrar como fazer, ou com essas instruções vocês já vão conseguir enriquecer aí a dieta que vocês estão fornecendo para os pets de vocês. Lembrando que estamos quase começando com a semana da confeitaria para cães e gatos. Então, se você é tutor que quer conhecer um pouco sobre esse mundo de produção de petiscos, não deixa de se inscrever, porque é uma semana gratuita. Então, tem aulas aqui no Instagram, tem aulas lá no YouTube também, né? E essas aulas do YouTube são exclusivas para quem estiver inscrito. E as inscrições são feitas pelo link da bio do Instagram. Qualquer coisa também é só chamar a gente aqui no direct, que a gente vai ter muita felicidade em responder vocês. Muito obrigada, gente. Acho que eu não deixei nenhuma pergunta para trás. Ó, óleo de linhaça. Acho que é isso, né? Suplemento como o Food Dog, sim. O Food Dog é um dos suplementos que a gente pode utilizar. Muito bons, tá? Então excelentes alternativas no mercado. Ó, meu pet é difícil de tomar na seringa. Dá uma dica. Tomar o que, Silmara, na seringa? Remédio? Suplemento? Como é que você tá fazendo? Ômega para humanos pode ser oferecido também? Pode, sim. Desde que seja um ômega de qualidade, né? Então o ômega ele tem que vir com vitamina E junto, que é um antioxidante que não vai deixar essa vitamina oxidar. E ela tem que estar na proporção correta de EPA/DH, 1,5 para 1, né? Então você tem que estar atento, porque assim como o azeite de oliva tem um monte que é fraudado, né? O ômega também acontece isso. Infelizmente, eles não são puros, né? O suficiente. Então tem que se atentar a isso, mas pode sim utilizar de humano. Vitamina, remédio, você pode. Se você oferece alimentação natural, você consegue colocar junto com a alimentação natural. Remédio vai depender do remédio, né? Tem remédios que não podem ser diluídos, oferecidos junto com a alimentação, e daí você tem que seguir as recomendações do vet. Não abre a boca de jeito nenhum. Você pode aí, né, usar os petiscos a seu favor também, né? Então tem algumas possibilidades aí de tentar minimizar aí, né, esse desconforto na hora de oferecer esse tipo de... Ou fazer em outras formas, né? Manipular em forma de biscoito, por exemplo, né? Quando coloca o suplemento em pó, ele cheira e não come. A gente precisa colocar, tá, Silmara? Então, uma dica que eu dou é de você colocar esse suplemento na hora que você estiver preparando as carnes, né? Esse suplemento ele tem que estar muito bem misturadinho, porque senão ele vai ingerir uma pelota de um suplemento, né, cheio de vitaminas e minerais, e isso, além de causar essa recusa, também pode vir a amolecer fezes, né, a dar aí um desarranjo intestinal. Então tem que ser muito bem salpicadinho ali em cima da ração, e ao invés de misturar na comida inteira, você mistura só na porção de carne e depois você mistura a carne com o resto da comida, né? É uma possibilidade aí de mascarar um pouquinho mais esse sabor. Testar outros suplementos também super vale, né? Uso levedura de cerveja pra mim por causa da vitamina B. Posso usar para o meu pet também? Com certeza! Levedura de cerveja é excelente para suplementar justamente aí as vitaminas do complexo B e outros minerais. Mãe de primeira viagem, é isso mesmo. Mas que bom que você tá aqui, né? Que você tá aqui se informando, estudando. É isso mesmo. E é assim que a gente aprende. Não tem jeito. A minha ama a N, mas não quer beber água. Só se eu colocar água na comida. Geralmente a alimentação natural fornece quase toda a água que o pet precisa. Não é toda a água, mas é quase toda a água. Então a ingestão hídrica diminui drasticamente pro pet que começa
a ingerir alimentação natural, porque na própria comida já tem água. Mas se você vê que mesmo ele não toma mais água durante o dia, mesmo depois de um passeio, depois de brincar, depois de cansar, essa é uma ótima alternativa. Já colocar um pouco mais de água aí na alimentação e já eliminar isso de uma vez. Eu que agradeço, gente, a presença, a participação de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E eu tô sempre à disposição para tirar as dúvidas no que for necessário. Muito obrigada, gente. Já estou carregando aqui essa aula no nosso feed para quem chegou depois poder acompanhar. Beijo, até mais!